Boa noite, me chamo José. Eu estou aqui para apresentar meu resumo expandido para o PIC 2025, orientado pelo professor Guto. O tema é anticolonialismo e violência de gênero na monogamia, uma ótica decolonial sobre os afetos e laços. Bom, a pauta de gênero está em constante processo dialético, e com isso é observável que o discurso de gênero é carregado pela ética neoliberal alienada, sem a possibilidade de enxergar a figura maior. E assim nascem narrativas violentas contra o corpo, sexo e gênero dissidentes. Esses corpos existem há séculos em civilizações como a grega ou originária americana. Entretanto, com a violência colonial é objetivado o apagamento dessas vidas e o estabelecer de uma norma que domine e dociliza elas. Com isso, é preciso fazer um resgate dessa cultura eliminada pelo processo colonizador. E é pesando o trabalho de Nene Nunes, pesquisadora e psicóloga, que é possível ter a violência de gênero como algo multifacetado. E vendo que as relações modernas, como por exemplo a monogamia como norma social, é grande influência para a construção de discursos relacionários que repetem a lógica colonizadora. Bom, usa-se o cenário brasileiro atual como um exemplo, onde um parlamento carregado pela ótica católica, liberal e colonialista tem pela primeira vez uma deputada trans trazendo o discurso e as pautas desse povo apagado. E Erika Hilton, desde a primeira aparição na política, sofre apelos de caráter violento contra seu corpo, principalmente tentando desatimizar a existência desta pessoa e, por consequência, as reivindicações sociais dela também. A estrutura do mundo ocidental está inteiramente carregada pela ética colonial que foi imposta sobre o seu povo. Assim, essa historicidade se projetou no cenário político. Assim, essa banca hegemônica ela se apoia no entendimento de uma lógica natural de existência, dividindo pessoas entre corretos e desertores, inaptos. Este segundo sendo alvo intrínseco de violência, pois é visto como algo inumano e de necessária exploração. Brigando por conceito pelo tema do gênero mesmo, se entende que este é algo histórico, construído pelo seu povo no seu tempo. Assim, como se vê no trabalho de Nene Nunes, podemos remeter e lembrar da relação dos povos originários com o gênero. E mais interessante para esse trabalho, as relações de afeto praticadas por estas. Aquela traz como os laços feitos pelo seu povo é algo que escapa da monogamia normativa da sociedade. E isso não só influencia as relações íntimas e românticas, mas toda a estrutura de relacionar. Entende-se que, sem ter as amarras da linguagem para lidar uma maneira de existir, é possível construir relações que estão para além da normalidade, do pré-estabelecido. Assim, ela traz um exemplo da diferença do uso de pronomes de tratamento da cultura ocidental e do povo guarani. A primeira tendo a presença dos habitantes de pronomes possessivos e a segunda mudando o significado para não mais significar ser dono de algo, mas estar na companhia de. Não trazendo mais essa visão de dominação entre o eu e o outro. Com isso dá para perceber que essa normalidade estabelecida não é o natural de existência, mas sim uma maneira que é benéfica para o colonialismo. Conseguinte, a autora explora como todos esses pontos estão interligados, trazendo que, a partir do discurso religioso, estabelece que o homem e a mulher estão um para o outro, ou seja, naturalmente ligados e fadados a estar juntos. E ao estabelecer como essa relação deve ser, também coloca as normas para ter um entendimento dicotômico que temos hoje em dia de gênero. Bom, no primeiro capítulo da obra, ela coloca passagem da Bíblia onde o homem deve ser provedor e fiel à mulher, ao passo que esta deve sempre servir ao homem e providenciar uma casa para se viver. E essa passagem, essa lógica foi incutida na psique, no viver do povo colonizado. Assim, preconceitos como esses são repercutidos até os dias atuais, e são esses que permitem o parlamento brasileiro querer apagar e silenciar um corpo que não está nessa norma. Bom, concluindo, a gente entende que a violência contra o corpo, sexo e gênero dissidentes são consequência direta do projeto colonial, que impôs um binarismo sexista e monogâmico das relações, apagando suas formas de existência. E por meio desse resgate de epistemes não ocidentais, evidencia a artificialidade dessa norma. E figuras de resistência como Erika Hilton revela a necessidade de ter um discurso que se opõe a essa lógica violenta. Obrigado.